Muito bem, pessoal, falando de sequências numéricas, nós estamos fazendo o estudo da nossa PA, da progressão aritmética, já vimos tudo e aprendemos tudo. Agora a gente vai fazer o estudo da nossa progressão geométrica, tá? E acompanhe só comigo o raciocínio, olha. É toda a sequência na qual, a partir do segundo termo, a divisão de um termo por seu antecessor tem como resultado um valor fixo. Esse valor fixo que chamaremos de razão e representaremos pela letra Q, pessoal. Cleiton, parece bastante a PA, né? Só que aqui o que nós temos, gente? Nós temos uma divisão. Lá na PA nós tínhamos uma adição. Para achar o A2, o que eu fazia? Eu pegava o meu A1 mais uma razão que a gente chamava de R, certo? E achava o A2. Para achar o A3, pegava o A2 e somava essa razão. E aqui não é soma. Aqui nós vamos fazer o quê? Uma divisão. Para achar a minha razão, o que eu devo fazer? Eu pego o termo sucessor e eu divido pelo termo anterior. Ou seja, imagine só que você tem uma razão do tipo A1, A2, A3, A4. Eu pego, por exemplo, para achar a razão, eu pego o A4, divido pelo A3, que é o mesmo que eu pegar o A3 e dividir pelo A2. Que é o mesmo que pegar o A2 e dividir por A1. Então, a razão ela funciona dessa maneira. A razão de uma PG sempre será encontrada pegando o seu termo sucessor, ou seja, o termo logo à frente, e dividir pelo termo anterior. Vamos ao exemplo. Olha só, gente. Exemplo de PG. Esse 2 é o nosso termo A1. Cleiton, me faz lembrar da nossa PA. Sim, olha. O A2... Tá vendo que nós temos os termos aqui? O A3, sim, gente. É isso que eu falei. Olha, tem algo em comum, certo? Tem algo em comum. Mas as continhas vão dar, você vai ver que vai dar resultados totalmente diferentes, tá? Por quê? Porque aqui na PA, a gente somava para achar o termo sucessor. Aqui a gente vai multiplicar. Então, essa sequência é uma sequência que ela aumenta muito rápido, né, Cleiton? Assim, ou diminui também, né? Se for uma PG decrescente, vai diminuir muito rápido. Olha só, quem que é o 128, Cleiton? É o A7, é o termo 7. Quem que é o 256, gente? É o nosso A8, gente. Olha só. Pontinhos, pontinhos. Quem está aqui, pessoal? Olha só, vai ser o último termo aqui, é o que nós chamamos de A N, tá? Pontinhos, pontinhos, o nosso AN. Então, esse comportamento aí é um comportamento de uma progressão que geométrica. Indo um pouco mais além, observe só, quando a gente fala que para achar o termo sucessor você vai multiplicar por uma constante, veja bem, quem que é o meu A2? Olha, o A2 é quem? É o meu A1 vezes a constante, gente. Olha só, vezes a razão. Ah, Cleiton, por isso que o A2, olha só, ele é quem, gente? Ele é o A1, que é 2, vezes quem? Vezes a razão. Você fala, Cleiton, mas quem é a razão? Olha, nós falamos que a razão... Opa, estou colocando aqui, ó. Nós falamos que a razão vai ser quem, gente? Sempre um termo sucessor dividido por um termo anterior. Olha só. Então, 4 por 2 é quanto? Você diz, ah, Cleiton, é 2. Então, essa razão nós temos como resultado 2. Se a gente pegar o A4, é 16, dividir pelo A3, que é 8, vai ser 2. Se a gente pegar o 256, que é o A8, é o oitavo termo, dividirmos por 128, que é o sétimo termo, a gente vai ter uma razão igual a 2, tá? Então, isso é uma constante. Logo, para você achar o A2, bastaria você multiplicar pela razão, olha. Pronto, 4. Tranquilos? Vamos explorando um pouco mais, estamos no início aqui da nossa aula de progressão geométrica. Vamos com força, vamos vencer. Pessoal, então acompanhe nesse slide aqui, olha, algumas relações que eu vou chamar importantes, tá? Na hora que você estiver fazendo algumas questões, você vai precisar fazer algumas associações, tá? Algumas relações da nossa PG. Veja bem, eu disse a você que esse daqui, o início da sequência é chamado de A1, você já sabe disso, tá?
Vamos pegar aqui, ó, o 16, ele está ocupando que posição, Cleiton? A quarta posição, ele é o A4. O 256, ele está ocupando qual posição, Cleiton? Está ocupando a oitava posição, então ele é o nosso A8, beleza? Peguei três termos ali para a gente fazer a associação. Olha só, a primeira relação que eu tenho é a seguinte, você já sabe que para achar a razão sempre vai ser um termo sucessor, então eu posso pegar aqui, olha, o A3 e dividir pelo anterior, que é o A2, que é a mesma coisa de pegar o A2 e dividir pelo A1, beleza? Isso você vai ter para essa situação aqui uma constante, uma razão igual a 2. Olha, Cleito, então falar para achar um termo à frente, basta eu fazer o seguinte, olha. Quem é o A2, gente? Olha, o A2 vai ser quem? Vai ser o seu termo anterior vezes quem? Vezes essa razão. Então, o A2, nesse caso aqui, olha, só tirando a prova real, vai ser quem? A razão, o A1 é 2. A razão é quem? É 2, Cleito. Logo, gente, quem é que nós temos? O A2 é igual a 4. Cleito, tudo bem, até aí tudo bem, não tem nada demais, né? Não, mas olha essa outra relação aqui, olha. Se você pegar, por exemplo, o A4 que é 16, né? Olha, quem é o A4? O A4 é igual a o A1, eu posso escrever desse jeito, gente, olha. A razão, certo? Elevado a 3. Olha só, o A4, quem que é? O A1 é 2, o A4 é quem? É A1 vezes a razão, que é quanto? 2 elevado à terceira. Olha a relação que a gente está construindo, tá? Isso para facilitar a nossa resolução, certo? De questões. A gente tem que fazer essas associações. Logo, o meu A4 vai ser quanto? 2. Quanto que é 8 elevado à terceira? 8 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Quem que é 2 elevado à terceira mesmo, gente? É isso aqui, olha. É 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Logo vai ficar quanto? 2 vezes 8. Então, o A4, gente, é quanto? Cleito, é 16, Cleito, mas eu já sabia disso. É porque nós estamos criando o que, pessoal? Estamos criando relações. E você precisa ter essa compreensão das relações que estão por trás, certo? Para que você consiga resolver as questões de forma rápida. Vamos ver a próxima. Gente, esse A4 eu posso falar da seguinte maneira também. Ele pode ser assim, ó. A4, você é quem, A4? Eu sou, por exemplo, A4, você é o A3, olha. É o A3. Porque de repente você não conhece um valor do A1, você conhece o valor do A3, é te fornecido no problema o valor de A3. É você vezes a razão. Logo, o A4 é quem, gente? Olha, estou pegando esse caso particular para estar demonstrando isso para vocês. Vai ser o A3, você sabe quem é, não sabe? Sim, Cleito, é 8. Quem que é a nossa razão, gente? Olha, a razão é 2, Cleito. Logo, o A4 vai ser quanto? 8 vezes 2. 8 vezes 2, 16. Tranquilos? Pessoal, vem comigo aqui, olha. O que que nós demonstramos aqui? Nós pegamos um exemplo de PG, uma PG crescente, tá? Aqui nós temos uma PG crescente, por quê? Porque a razão dela é maior que zero. Sim, e a razão você descobriu que é igual a 2. E nós pegamos essa PG crescente e colocamos 8 termos, certo? 8 termos. E nós começamos a fazer algumas relações aqui importantes, tá? Tanto para você aprender a achar quem é a razão, quanto para você achar um termo posterior, tá? Então a gente foi criando relações. O que que nós temos ali? Ó? Se você olhar essa sequência, você consegue descobrir quem é, por exemplo, a razão. Se você quiser descobrir o AN, vamos supor, o 12º termo dessa progressão geométrica, você conseguiria descobrir usando as relações que nós fizemos. Nós demonstramos para você que o A4, por exemplo, que é igual a 16, ele pode ser escrito de que maneira, gente? O A4 vai ser quem? É o A1 vezes a minha razão elevada à terceira.
Cleito, e se fosse, por exemplo, o A5? Ah, poderia ser escrito de que maneira? O A1 vezes a razão elevada à quarta potência. Nós demonstramos também que o A4 ele pode ser desenvolvido da seguinte maneira: é o A3 vezes a razão, gente, tá? Sem problema algum. Cleito, por que você fez isso? Porque você vai adaptar conforme o exercício. Porque às vezes no exercício ele te traz quem é o A3, ele não te fala quem é o A1, certo? E às vezes ele está querendo saber quem é o A1, ele te dá o A4, te dá o A3 e não te dá o A1, ou te dá a razão. Então você tem que fazer o quê? Você tem que fazer essas relações, associar essas relações que são próprias da progressão geométrica. Vamos avançar. Avançando, temos o que? Olha só, uma progressão geométrica, PG, pode ser, olha só, crescente, decrescente, oscilante, constante. Temos os exemplos aí, tá? Os exemplos, olha só, PG crescente é aquela que tem a razão positiva, ou seja, a razão é maior que zero. Aí demos um exemplo aqui, olha, 1, 3, 9, 7, 27, 81, onde a razão é igual a 3. Na PG decrescente, gente, olha só, na PG decrescente, a razão ela é o que? Positiva também, Clito. Mas o que acontece? Ela é diferente de zero, é formada por números decrescentes. Então temos aqui, olha, uma PG decrescente, menos 1, menos 3, menos 9, menos 27, menos 81, e a razão é positiva, né? Uma razão crescente. E na produção, e na PG oscilante, a razão é negativa, pessoal. Tá aí, olha, certo? E qual é o formato dela? Começa, olha só, 3, menos 6, 12, 24, 48, menos 96, 192, menos 384, 768. Nós temos o que? Nós temos uma razão negativa. Então, ela é formada por números negativos e positivos, tá? Só para título de conhecimento mesmo. Pessoal, voltando aqui comigo, agora nós vamos estudar o termo geral da PG. Muito importante, gente. Mas antes disso, vamos fazer uma revisãozinha. Olha só, você aprendeu comigo que uma PG ela é diferente de uma progressão aritmética, da PA. Na PG, a gente tem os termos como na PA? Tem o A1, tem o A2, tem o A3, tem a razão, certo? Só que lá na PA a razão era R. Aqui na PG só troca a nomenclatura, é que. E o que acontece com a formação da PA? Na PA você viu que para achar o termo sucessor, você pegava o anterior e somava a essa razão. Agora, para você achar o termo sucessor da PG, você vai pegar o anterior e vai multiplicar pela razão que. Beleza? Show! A gente trabalhou o quê? Algumas situações que a gente fala, vamos adequar o problema, ou seja, vamos criar aqui algumas situações em que você vai aplicar algumas relações da PG, tá? Então nós pegamos e desenvolvemos algumas relações que são importantes para que você consiga desenvolver de forma prática e bem rápida os seus cálculos que envolvem PG, tá? Então agora a gente vai estudar o que? O termo geral da PG. Beleza? Sabendo-se o primeiro termo da PG, olha só, se você souber o primeiro termo da PG e a sua razão, que a gente chama de quê, podemos determinar qualquer termo, gente, olha, qualquer termo que quisermos, basta usar a fórmula do termo geral. Quem é essa fórmula, Clito? Essa fórmula aqui, olha. Cadê a fórmula? Tá aqui, ó. Temos aqui a fórmula do termo geral, pessoal, olha. Cleito, que fórmula estranha é essa, amigo? Bora lá. Quem é o AN, gente? Olha, o AN vai ser o último termo da PG. Então, se eu tenho... Imagina aquela PG que a gente estava estudando. Ela tinha quantos termos? Cleito, ela era infinita. Mas vamos imaginar ela sendo com 8 termos, certo? De 1 a 8. 8 termos. Quem é o AN? O AN vai ser quem? Olha só. Vai ser o seu 8º termo, certo? Então... Preste atenção, quem é o AN? O último termo da PG. Mas e se eu
quiser saber, por exemplo, eu tenho 8 termos de uma PG, ela está infinita, eu quero saber o 12º termo. O AN vai ser quem você vai estar procurando, tá? O 12º termo. Joia? Entenda assim que vai dar certo. Ah, e quem é o A1? É o primeiro termo, gente, né? É o primeiro termo da sequência. E quem é que é a razão da PG? Observe que aqui só muda só o que? Olha, na PA era R, né? Aqui é Q. E quem é N? N é a posição do último termo da nossa PG. Beleza, pessoal? Maravilha, Cleito. O que está acontecendo aqui? Ops, sai daqui, bichinho. É isso. Produção, me ajuda, produção. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Pessoal, então para achar qualquer termo de uma PG, eu aplico a fórmula do termo geral. Cleito, como assim? Imagine que você tenha uma PG que ela é infinita, tá? Ou finita. Mas você quer achar, por exemplo, ele te deu o A1, A2, o A3, o A4, o A5, certo? Então você consegue descobrir a razão. Aí você quer achar o 25º termo dessa PA. Você vai aplicar o quê? Ao termo geral. Beleza? Ou aquelas relações que nós trabalhamos anteriormente. Tranquilo. Agora, e se caso você precisar, além de você achar esse termo, ele falar assim, olha, agora eu quero que você soma os 10 primeiros termos desta PG. O que você vai fazer, gente? Então você vai ter que ter o quê? Você vai ter que ter uma fórmula. A fórmula da soma dos termos da PG. Cleito, mas eu posso fazer caso a caso e somando e tal? Pode, só que demora pra caramba, tá? Imagine a soma de uma PG com 350 termos. É muita coisa, né? Haja tempo, né, Cleito? Pelo amor de Deus. Então, é para isso que serve a fórmula, para abreviar o seu tempo, para você ganhar tempo. Então, para somar, olha só, somar os termos de uma PG, o que você vai fazer? Basta usar a seguinte fórmula, pessoal. Qual fórmula? Está aqui, ó. Essa fórmula aqui, olha. Quem é essa fórmula? Vamos lá. SN, gente, olha, soma dos N primeiros termos da PG, tá? A1, você já sabe que é o primeiro termo da PG. O que é a razão da PG? N é a quantidade de termos da PG. Tranquilo, pessoal? Muito tranquilo mesmo. Vamos aplicar isso em exercícios e questões para você ficar craque nesse assunto. Bora para cima, então.